So fucking precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild. Evoluiu muito, a equipe, defensivamente principalmente, evoluiu muito, né? Que era o que queria o Carille, né? Ele vinha questionando e se questionando. Eu não consigo arrumar a defesa que é o que eu mais gosto de fazer, mais sei fazer, e dessa vez eu não consigo resgatar aquela defesa que me deu o título brasileiro. E agora a gente já vê uma organização tática. E ele insistiu com o Manuel Henrique porque a torcida estava cornetando muito, assim. E realmente eles não estavam bem. Por algum e falhas motivo, individuais, né? Porque não é só uma questão de organização, era uma questão de falhas individuais. O próprio Avelar teve algumas, né, que ele protagonizou no início desse ano. Eu acho interessante porque o Carille foi assistente do Tite, né? E a gente fala muito do Tite e suas convicções e tal, não sei o quê. Eu vejo um pouco dessa característica do Carille também, de tentar recuperar o jogador, de acreditar, de dar confiança. Então, quando o Avelar era a opção assim, que precisava sair do time, o Carille foi lá e bancou, porque a torcida estava questionando e tal, não sei o quê. O Carille resiste muito ao plano B, né? Ele insiste o máximo possível com o plano A dele. É filho do Tite, né? O Tite é assim também. Que ele acredita, ele insiste ele vai no limite, até se convencer de que ele tem que arrumar uma alternativa. Exatamente. E nesse caso encaixou, eu acho que foi um jogo... E eu acho que é interessante também ver a rivalidade que o Carille criou com o Sampaoli, assim, né? Ele sempre tem que falar do Sampaoli em coletiva. Ele fala, não, Freud explica. Vocês falam muito do Sampaoli, mas o Fernando Diniz está aí fazendo a mesma coisa há muito tempo e não sei o quê. Eu acho que ele tem esse negocinho. E já no primeiro jogo, como a Fabiola mencionou, foi um dos melhores jogos do Paulista desse ano. E o Carille realmente encurralou o Santos, que no segundo tempo o Sampaoli teve que mudar o time para tentar jogar. Ele não perdeu ainda para o Sampaoli. Exatamente. Vamos considerar o amistoso do início do ano? Exatamente. São 3 jogos sem perder para o São Paulo. No primeiro jogo tinha uma expectativa grande, porque o Santos tinha vencido o São Paulo por 2-0. E tinha essa expectativa, né, Fabíola, do embate do Carille com o Sampaoli, que foi equilibrado, mas dessa vez o Carille foi lá e deu um checkmate, né? Eu acho o Carille um grande personagem, assim, também. Aprendemos a lidar, né, com o Carille também, ele muito reativo no começo ali, a relação dele com a imprensa, mas ele já reclamou do Aguirre, né, que o Aguirre não cumprimentou ele num jogo no Morumbi, não deu a mão para ele, aí agora ele pega um pouquinho no pé do Sampaoli. A verdade é que o Carille é um super técnico, um treinador muito competente. Eu acho que devia deixar essas bobeiras de lado, assim, né, mostrar o talento dele, como ele mostrou ontem, foi superior ao Sampaoli, sim, a Rê tem razão, ele sempre cita o argentino nas entrevistas, mas ele devia deixar isso um pouquinho de lado, ele tá tão grande, né, tá mostrando o talento dele a cada partida, né, Rodrigo? Então, falando nisso, vamos ao depoimento de Fábio Carille, depois do jogo, aspas para o técnico do Corinthians. Do mesmo jeito que eu me preparo e preparo os atletas para jogar os clássicos, eu preparo quando joga com equipes menores, porque eu acho que a gente tem que respeitar todos, né? E não é porque eu vou pegar um time inferior que eu acho que deixa assim, não. É sempre as mesmas discussões, as mesmas reuniões na minha sala para determinar quem vai jogar, como vamos jogar, né? Então, não sei te dizer, mas é um número, sim, que chama a atenção e eu me sinto muito orgulhoso. É um time que, nos momentos assim difíceis, cresce, né, principalmente em clássico. Isso mostra um grupo que tem personalidade, falando do meu período desde 2017. Então, assim, muito orgulhoso mesmo desse grupo, da determinação de todos eles. Então, vamos aos números de Fábio Carille, à frente do Corinthians. Põe aí na tela, porque o negócio é impressionante. Boli, quase 80% de aproveitamento em clássicos oficiais. Olha lá, 23 jogos, 15 vitórias, 5 empates, só 3 derrotas. E se eu não estou enganado, dessas 3 derrotas, em 2 ele conseguiu a classificação. Uma foi para o São Paulo no ano passado, na primeira semifinal do Paulista, que depois ele classificou no segundo jogo. Acho que teve o do Palmeiras no ano passado, na final. Né? Foram de 3, 2 ele classificou. A outra foi pro Santos. Foi uma derrota pro Santos. 18 confrontos de mata-mata, aí não só os clássicos, mas são 16 classificações e só 2 eliminações. É impressionante. Isso é muito legal. Isso aí é um exemplo assim, da personalidade que o técnico consegue transferir para os seus jogadores. Né? Exato. De ser um time decisivo, um time que gosta do momento de decisão.
E no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Corinthians vai ter mais jogos com caráter decisivo ou com dificuldade técnica, né? O clássico no Campeonato Estadual ele se encaixa, tem esse perfil. É o jogo mais difícil. Sim. O clássico no Campeonato Estadual é a razão de existência, né? É o que leva o torcedor ao estádio, é o que movimenta as rivalidades. E nesse tipo de jogo, o time do Corinthians está crescendo. Está mostrando um comportamento diferente. O que cabe agora ao Carille é replicar isso para o Campeonato Brasileiro e encontrar regularidade no Campeonato Brasileiro para voltar a fazer uma campanha consistente. Porque a campanha do ano passado foi muito irregular, foi terrível até a campanha. A própria campanha do título de 2017 foi uma campanha irregular. Porque teve um primeiro turno fora de série. Fora da curva e um segundo turno que apresentou uma queda considerável. Então, o que o Carille tem é que dar agora essa regularidade. Tem que botar na cabeça do jogador. Todo jogo é clássico. Pronto. Aí os caras vão jogar pilhados. Mas, ó, o Carille, ele tem muito crédito, né? Ele já veio com muito crédito. Sim. E eu acho que ele tem, assim, é só um palpite, uma opinião minha. Eu acho que ele tem o melhor elenco do Corinthians que ele já teve em todas as passagens. Ele já falou sobre isso, inclusive. Chegaram 10, 11 jogadores. Ele tem muito pé de obra para trabalhar bem agora, né? Com certeza. Acho que chegaram e chegaram para as posições que precisavam, né? No ano passado, como o Abel estava falando, assim, a defesa do Corinthians, que foi uma grande característica do time de muito tempo, acho que desde o tempo do Mano, teve muita consistência essa defesa. No ano passado, ela ficou muito desorganizada e ela perdeu jogadores-chave ali, como o Balbuena, como o Arana, enfim. São jogadores que eram chave dessa defesa consistente e o time ficou realmente muito desequilibrado. E eu acho que hoje, agora, veio o reforço de Manuel, vieram alguns reforços não só na defesa, como também no ataque. Acho que realmente é um time que a gente estava esperando mais, porque no início, né, chegaram muitos reforços e o Corinthians ainda estava titubeando, assim, né, fazia jogos bem ruinzinhos e tal. Eu acho que o Carille está conseguindo acertar, assim. Agora, Rodrigo, organizado, já não toma mais gol de cabeça, né, que era uma coisa que nas bolas aéreas. Fala, Fabiola. Completando aí o raciocínio da Rê, os reforços desse ano são jogadores, mesmo até mais jovens, como Richard, Sornosa, mas jogadores muito experientes, né? O próprio Gustavo voltando depois de ser o artilheiro da temporada no Brasil. E os reforços do ano passado eram jogadores com menos experiência ainda, jogadores em busca de espaço no cenário nacional. Hoje não. O Corinthians esse ano contratou jogadores pontuais e jogadores que já têm experiência, rodados e com um nome já no futebol brasileiro. E aí é a confirmação de um planejamento, né, Fabiola? Porque eu lembro que o Andrei Sanches, no final do ano passado, com a campanha ruim que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro, ele falou justamente sobre isso. Falou, o que vai mudar para o ano que vem? Ele falou, a gente vai contratar jogador com menos cara de aposta. Jogadores que já têm alguma coisa, alguma história construída, algum tipo de experiência para se encaixar mais rapidamente no nosso plano de voo aqui. Porque nesse ano a aposta em jogadores que precisavam crescer na carreira acabou não dando certo. Eles não responderam bem. Então isso é um planejamento, algo pensado pelo Corinthians e que está dando algum tipo de resultado agora. A gente tem que esperar ainda como é que esse time vai reagir no Campeonato Brasileiro, que exige a tal da regularidade. Mas é um elenco com mais opções. Que era a dúvida quanto ao time do Santos também. Como é que vai reagir no Campeonato Brasileiro? Vamos ouvir o Sampaoli agora, que reconheceu a superioridade do Timão no jogo de ontem. Aspas para o técnico do Santos. ¿Por qué tanta dificultad? Porque es mérito del rival, que por eso, reitero, para mí la clave del análisis es que se jugó como quiso Corinthians. O sea, como Corinthians prevaleció, ganó muy bien el juego porque nos neutralizó, no nos atacó, pero sí nos incomodó en el partido y nosotros no tuvimos respuesta. Fabiola, você estava no jogo, né? Sim, estava na transmissão. De perto a gente sempre vê melhor o que acontece no campo, assim. O que você achou que rolou com o Santos? Realmente o Carille neutralizou totalmente, méritos para o Corinthians, ou o Santos também não estava numa tarde muito inspirada? Não, mérito totalmente do Corinthians. Assim, eu vejo como os jogadores entraram
motivados também, né? Que clássico, uma semifinal de Campeonato Paulista também não tem como não entrar motivado, né? O Muricy sempre fala isso. Se eu tiver que motivar um jogador numa semifinal de um Paulista jogando um clássico, aí realmente não tem mais o que fazer. Mas o Corinthians foi bem inteligente na forma de jogar. O Alisson ficou sozinho ali no meio de campo. O Sampaoli tem, né, essa característica de jogar o time para cima. E aí o Alisson acabou até cometendo faltas duras ali, até um pouco o perfil dele, mas ele ficou sozinho ali para poder resguardar a defesa do Santos. E o Corinthians, por outro lado, não deixava o Santos jogar. Vários momentos o Sampaoli pedia para o time marcar a saída de bola do Corinthians, mas o Santos não conseguia chegar até a área corintiana lá no Cássio. Tanto é que o único gol que o Santos fez foi de uma falha do Cássio, né? Que acabou não conseguindo afastar a bola, afastou a bola para a cabeça do Derlis Gonzalez. Isso, do Derlis Gonzalez. Deu uma ajeitadinha, amorteceu a bola, pro cara cabecear melhor, Exato. Né? Exato. Tá bom para você. Mas ele não admitiu muito que falhou, não, né, Fabíola? Ele falou que... não. Outras vezes eu consegui me livrar da bola assim e tal, hoje deu errado, né? Foi legal. O Caparica, o Anselmo Caparica, né, o repórter que estava cobrindo o Corinthians, foi super educado na pergunta. Falou, Cássio, você entende muito mais do que eu, mas você não acha que você falhou no gol do Santos? E aí ele disse que não, que ele foi mais azar. Ele acha que ele deu azar no lance porque a bola acabou parando na cabeça do Derlis Gonzalez. O Derlis que participa no ano de 40% dos gols do Santos. São 6 assistências e 7 gols até aqui, Rodrigo. Muito importante o paraguaio aí para o esquema do Sampaoli. Verdade, os estrangeiros todos do Santos têm sido muito importantes. Boli, tá perdendo o encanto o Santos? O que está acontecendo, cara, na sua leitura? Não, eu acho que é um trabalho em formação. O São Paulo tem um conceito de jogo que naturalmente privilegia a bola e que às vezes dá espaço ao adversário. Amor pelo balão. Amor pelo balão, mas na recomposição defensiva, o Santos ainda não consegue ser uma equipe totalmente eficiente. Dá espaços, deixa o adversário jogar. E você pega um adversário com qualidades, você vai sofrer. Né? O Santos tomou aí 2 goleadas, inclusive para equipes pequenas do interior de São Paulo. Porque naquele dia as coisas deram certo, né? Pro ataque do Ituano e do Botafogo. Mas por que deram certo? Porque o Santos facilita também. O Santos sem a bola é um time ainda vulnerável. Eu acho que é esse acerto que o São Paulo tem que buscar, e o acerto defensivo ele sempre demora um pouco mais a acontecer. É que a gente tem aqui o hábito da varinha de condão, né? Pode plim-pim-pim, toma aqui, vai dar tudo certo. Isso. E não é assim, não é assim. É um conceito novo, é um técnico estrangeiro, né, que carrega hábitos diferentes. Vai dar ruim de vez em quando, vai dar ruim de segue vez em o jogo. Quando, mas o negócio é esse, segue o jogo, mas, porque tá no caminho certo. Não, exato. E se você parar para pensar, normalmente os técnicos chegam, a primeira coisa que eles fazem é arrumar a defesa, né? E o São Paulo ele tem a característica de primeiro formar o seu ataque da maneira como ele gosta de jogar, com toque de bola e tal. E é uma coisa que, assim, é interessante ver como ele conseguiu ser eficiente nisso, perdendo seus 2 principais jogadores de ataque, que eram o Gabigol e o Bruno Henrique. Exatamente. Então, assim, e ainda assim, o Santos virou um time muito ofensivo, um time que fazia gols com vários jogadores. Tem o Derlis Gonzalez que dá assistência ou faz gol. O Jamota também apareceu como protagonista desse time. Então, eu acho que também não é assim, né? Não é por causa de uma derrota num clássico que acabou o trabalho. Eu acho que é um trabalho interessante o que o São Paulo tem feito, mas chama a atenção o Carille ter conseguido montar um time que anulou completamente o ataque. É o antídoto. Exatamente, de um dos times mais ofensivos do campeonato, né? O Santos mal chegou na área corintiana. Então, assim, é mérito do Corinthians e da organização que o Carille colocou nesse time. Agora, Fabíola, o Rodrigo tem entrado durante os jogos, né? Eu não sei se é porque o São Paulo já fala, já que eu não vou contar com esse jogador daqui pra frente, não vou usar muito agora. Mas será que não era o caso de usar justamente por isso? O que vocês acham? Fabíola, diz aí. Então, os santistas se questionam sempre, daí eles me perguntam nas redes sociais, mas o Rodrigo vai ficar no banco de novo? Ele começou no banco, né, contra o RB Brasil, lá em Campinas, ele optou pelo Copete, e o Rodrigo no banco é um pouco maluco pra gente, né, pra poder entender. E ontem ele também de novo começou no banco de reservas, a partida entrou no intervalo no lugar do Cueva. O Cueva voltou, né, ele tava com a seleção, voltou, talvez ele quis
dar uma oportunidade. O Cueva é um jogador mais experiente, mas a verdade é que o Rodrigo incendeia o jogo, né? Ver o Rodrigo jogar é maravilhoso. Ali do lado do campo eu fico agradecendo, pedindo para poder o Real Madrid mudar de ideia algum dia e trazer ele de volta, porque é maravilhoso vê-lo jogar. Um moleque com muita personalidade, muito habilidoso, objetivo. E ele disse que o sonho dele hoje, se você perguntar para o Rodrigo hoje, ou Rodrigo, como você gosta de dizer, se você perguntar para ele hoje, o sonho dele é conquistar o Campeonato Paulista pelo Santos, porque ele quer deixar o nome dele marcado na história do clube que o formou, né, antes de sair. Então, eu, sinceramente, não sei te